a nível de distância. Porque eu falei desses 7/10 de 1/1000 de ano-luz. Imagina que você quisesse percorrer a distância entre o Sol até Quaoar, 6,4 bilhões de quilômetros, ou seja, 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros, viajando numa nave espacial que percorresse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Para percorrer essa distância, você demoraria 5 horas e 55 minutos. Como isso só o Spielberg é capaz de produzir, não existe esse negócio, a gente iria de ônibus espacial a 25 mil quilômetros por hora, demoraria 29 anos sem parar para você percorrer essa distância. Mas você sabe que o ônibus espacial não está voando atualmente, então a gente iria de Concorde, pelo menos tentar. 2.200 km por hora, se fosse possível percorrer essa distância, num avião como o Concorde voando à velocidade do som. 332 anos para percorrer a mesma distância. Mas o Concorde também parou, o pessoal não usa mais. Imagina se me mandassem para lá com um avião convencional. 800 km por hora, demoraria 913 anos para eu percorrer toda essa distância. Vamos tentar mais um. Amanhã tem corrida de Fórmula 1. Eu aconselho, se você for, vai com o Schumacher, porque o Rubinho quebra, acaba a gasolina, você jamais chegaria em Quaoar. Então é uma possibilidade meio estranha aí. Mas de qualquer forma, se fosse possível ir com um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora, demoraria 2.434 anos sem parar para você percorrer essa distância. Tá, eu sei o que você está pensando. Tá bom, você foi com o seu carro. Esquece. Para você percorrer essa distância toda aqui, eu não fiz o cálculo para a JEG ainda, mas qualquer dia eu vou fazer. Para você percorrer a distância de 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros com um carro convencional a 100 km por hora, demoraria 7.300 anos. Isso para você percorrer 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. Dá para ter uma ideia do tamanho do negócio? É simplesmente fantástico. Quando nós tratamos a respeito do sistema solar, existem algumas implicações com respeito à idade. Idade relacionado à vida do sistema, idade relacionado à existência de vida no planeta Terra. Por exemplo, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, a magnitude absoluta é de 4,8, ele está encolhendo praticamente 1,5 metro por hora. Isso tem sido bem medido, já ninguém mais tem dúvida a respeito. O Dr. John Eddy, que é um astrofísico de Harvard, é um que tem coordenado esse tipo de pesquisa. Então a gente sabe que o Sol está encolhendo 1,5 metro do seu diâmetro por hora. Ou seja, ele diminui em média 0,1% do seu diâmetro por século ou 1% por milênio. Um cálculo simples que nós fazemos na área de física, calor por radiação, aqui está a equação. Tinha um pessoal que estava perguntando um pouquinho da equação, a equação está aí. Então, se nós pegarmos o Sol, o diâmetro do Sol hoje, pegarmos essa superfície que ilumina a Terra, pegarmos a distância, fizermos um cálculo do que significa isso. Esse calor produzido aqui, produz o que a nível de temperatura de superfície da Terra? Atualmente, cerca de 22 graus Celsius. A gente sabe que tem um coeficiente de dispersão que é de cerca de 22 graus. Ou seja, a temperatura que é produzida aqui seria de aproximadamente 44 graus Celsius, mais 22 é dispersão. Há 10 mil anos atrás, levando-se em consideração o aumento do diâmetro, o aumento das reações termonucleares na superfície, o que implica no aumento de temperatura, daria uma temperatura de superfície mais ou menos como aquela. Há 10 mil anos atrás, o Sol produziria uma superfície na face iluminada da Terra, uma temperatura de 140 graus centígrados. A pergunta é, como explicar vida no planeta Terra há 10 mil anos atrás? Nasceu um ovo, mas está cozido. Não tem como produzir vida. Toda a carne, literalmente, seria churrasco, se a gente for pensar nessas condições. Ou seja, existem limitações que nós encontramos, limitações plausíveis, dentro do sistema nosso de pesquisa. Outras questões que limitam a existência da vida é o próprio campo magnético da Terra, que tem uma meia-vida de 1.400 anos. Ou seja, há 10 mil anos atrás também, o campo magnético da Terra seria quase igual ou praticamente igual ao do Sol.
Isso tem um problema sério. O campo magnético, por falar nisso, é o que produz a aurora boreal e tudo mais, é o que nos impede de sermos bombardeados por um tipo de radiação que vem do Sol que detona, mataria com a gente. Alguns têm proposto que isso aqui, o campo magnético, simplesmente ele oscila. O problema é que se ele oscilasse, a cada 1400 anos, a hora que ele invertesse a posição, praticamente toda a vida daquele lado do planeta que estivesse exposto ao Sol, quando acontecesse, desapareceria. Nós não temos evidência nenhuma, em lugar nenhum, de que a vida desapareça a cada 4.400 anos. Então tem algumas coisas interessantes com respeito a isso. Quando nós olhamos na variedade do sistema solar também, nós vemos a questão da complexidade e que tudo é completo. Por exemplo, olha a variedade dos planetas. Eu só não coloquei o Quaoar porque tem pouca ideia, muito pouca informação sobre ele ainda. Mercúrio, a temperatura de superfície é por volta de 450 graus centígrados. É um lugar bom para fazer churrasco. Vênus, por exemplo, destila ácido sulfúrico, ou seja, chove ácido sulfúrico em Vênus. A Terra nós conhecemos. O planeta Marte, por outro lado, é um planeta muito interessante porque é simplesmente uma poluição que não acaba mais o negócio. Ou seja, muito CO2 ou só CO2 na atmosfera. Júpiter, por outro lado, é uma tremenda de uma cabeça de fósforo. Nada mais do que isso. Saturno, literalmente, chove gás metano. Aqui a gente tem tanto problema com isso, né? Um botijãozão de gás disponível aí. É só puxar uma mangueirinha de lá para cá, a gente teria mais problema de gás, não precisaria nem pagar botijão de gás. Urano, por outro lado, é um mundo inteiramente esquisito, ou seja, um planeta. Por quê? Ele permanece 84 anos com uma das suas faces voltadas para o Sol e a outra para o escuro. Ou seja, o dia de Urano demora 84 anos nossos e a noite mais 84. Para quem gosta de trabalhar, isso é um lugar ideal, né? 84 anos trabalhando sem parar. E para quem gosta de dormir, o lugar é 10 também. 84 anos de sono ininterrupto. Netuno, por outro lado, tem um nevoeirozinho radioativo. Plutão, pelo que nós conhecemos até o presente momento, nada mais é do que um pedação de gelo. Negócio sólido. Ou seja, quando nós olhamos os planetas no sistema solar, isso é o que nós encontramos. Mesmo na variedade deles, é um negócio muito interessante. Por exemplo, as órbitas, as rotações. Aqui você tem toda a sequência deles. Lá você tem o primeiro deles, que é, no caso, Mercúrio. O outro deles aqui, Vênus. E Vênus é um planeta bem interessante. Porque tem planeta que gira nesse sentido, como o nosso. Vênus gira ao contrário. A rotação dele é retrógrada. Tem outro problema que é interessante. Se você pegar um dia de Vênus, demora mais do que o ano de Vênus. Ou seja, demora mais tempo para ele dar uma volta em torno de si mesmo do que para ele dar uma volta em torno do Sol. Nós damos aproximadamente, a Terra dá cerca de 365 voltas em torno de si mesmo, enquanto ela dá uma volta em torno do Sol. Vênus não, ele já deu uma volta em torno do Sol e ainda não terminou de dar uma volta em torno de si mesmo. Daí é uma questão de ser extremamente quente lá. A mesma coisa acontece com o planeta Urano, que Urano é mais interessante ainda porque ele está literalmente inclinado desse jeito. Todos os outros planetas giram desse jeito. Urano gira assim. Então é um negocinho meio estranho. Plutão também é outro que gira no sentido contrário aos demais planetas. Ou seja, nós vemos uma grande variedade de coisas por aí. Quando nós comparamos alguns planetas, Vênus e a Terra têm praticamente o mesmo diâmetro. No entanto, características totalmente diferentes para a existência da vida. A Terra e Marte, quando comparados, têm metade praticamente do diâmetro. No entanto, eles têm praticamente o mesmo dia. A duração é praticamente igual, 24 horas. Marte dá uma volta em torno de si mesmo, praticamente no mesmo tempo que a Terra dá uma volta em torno de si mesma. A única diferença é que o ano de Marte tem 686 dias, enquanto aqui na Terra são 365 dias. Daí entra um problema sério, né? Seria mais interessante mandar o povo para trabalhar lá em Marte. Por quê? Pensou, um ano de trabalho em Marte equivale a 2 dos nossos. Você teria férias uma vez por ano. Bom, deixar por aí que daqui a pouco eu vou dar ideia para o pessoal, já vão começar a fazer certas coisas. Outro negócio que é muito interessante é com respeito à poeira na Lua. As missões Apollo tinham um grande problema, e se você perceber no módulo de aterrissagem, tinha uma perna imensa neles. Essa perna era tão grande porque o pessoal achava que quando pousasse na Lua, ele iria afundar na poeira, porque provavelmente tinha muita poeira na Lua. A ideia é que tem sido medida a quantidade de poeira que cai na Lua. Baseado nisso,
e no tempo de duração que a Lua tem segundo a evolução, na cosmologia,